Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma reflexão de hoje. Uma coisa muito interessante que eu estava pensando aqui agora. Estava aqui no carro aqui, vim cá trazer minha esposa no supermercado. Eu fiquei aqui dentro do carro aqui. Ela só falou comigo que ia comprar só algumas coisinhas. Eu falei, não, então vou ficar aqui no carro aqui, que eu vou aproveitar e tirar um tempinho aqui. E eu tava aqui agora, pessoal, pensando numa coisa seguinte. Eu sei que isso vai tocar muito, né, no coração de muita gente também, porque a gente, eu percebi agora aqui, refletindo a respeito desse assunto, eu pensei, nossa, como que isso é uma verdade? O que é, Ricardo? É o seguinte, pessoal, você já reparou que Deus, quando Ele chama alguém, quando Deus ele escolhe alguém para poder desenvolver algum projeto dele, você já reparou que Deus ele nunca chama, geralmente ele não chama pessoas que estão paradas? Você já reparou que geralmente quando Deus procura alguém, geralmente Deus chama alguém que está fazendo alguma coisa, alguém que está em determinado movimento? Como assim? Mais ou menos assim. Vamos supor, você encontra com alguma pessoa e essa pessoa não está trabalhando, ou ela não está fazendo nada. Geralmente, dificilmente que vai acontecer, o que é? É você chegar e falar, nossa, vamos fazer isso, vamos mexer com aquilo. Mas geralmente as oportunidades vêm para as pessoas que estão em movimento, não é verdade? Geralmente quando alguém está trabalhando, geralmente aparecem outras oportunidades de trabalho. E com Deus também eu percebo que Deus também, da mesma forma, quando Deus ele chama alguém, geralmente essa pessoa já está fazendo alguma coisa. E é nisso que eu quero refletir com você agora. Porque geralmente quando Deus escolhe alguém, é necessário muitas das vezes essa pessoa abrir mão do que ela está fazendo para poder fazer a vontade de Deus. Geralmente o que vai acontecer? Vai haver um choque, porque geralmente essa pessoa já está fazendo alguma coisa. Então o que eu mais pensei aqui nesse momento agora, porque eu estou vivendo um período de transição na minha vida, num período de mudança em muitas coisas na minha vida, digo profissional, ministerial, familiar. Então eu percebi que tem muita gente que tem dificuldade de aceitar isso. Tem muita gente que tem dificuldade em aceitar que ela precisa parar o que ela está fazendo, muitas das vezes, para ela conseguir fazer aquilo que realmente é da vontade de Deus. Então vai ter momento na vida que a gente está passando, um determinado momento, que às vezes, muitas das vezes você só tem um jeito. Não, a realidade, de fato, é essa. Quem é escolhido de Deus, quem é ungido de Deus, quem Deus já chamou, você não tem mais uma opção ou uma escolha. Ou você deixa aquilo que você está fazendo para fazer a vontade de Deus, ou senão, de outra forma não tem como. Então o que eu quero refletir com você nessa tarde é a respeito disso. Se você tem um chamado de Deus, se você foi escolhido por Deus, vai ter um momento que você vai ter que parar. Você vai ter que parar e você vai ter que refletir a respeito disso. Porque tem muitas pessoas que estão vivendo fora do seu chamado. Tem muitas pessoas que estão vivendo fora daquilo que Deus chamou para poder fazer. Porque não estão dispostas a abrir mão daquilo que estão fazendo para poder ouvir a voz de Deus. Então, eu quero deixar um recado para você nessa tarde. Gostaria que você pensasse a respeito disso. O que Deus tem te chamado para fazer? O que é que Deus já mandou você parar
O que foi que Deus já mandou você, que Deus já disse para você, olha, é o tempo de você parar com isso. Porque provavelmente tem alguém que está me ouvindo agora e que sabe do que eu estou falando. Você sente lá no fundo essa necessidade de parar. Você sente no fundo, você sente a necessidade de abrir mão de alguma coisa. Mas você não consegue. Você teima. Você passa por cima. Você finge não estar ouvindo essa voz. Você finge de pensar, não é comigo. Você até pensa em falar, não, isso não é para mim. Mas quem Deus escolheu, não tem como mais voltar atrás. Uma coisa que eu sempre ouvi dizer, e isso é algo que eu trago para mim, que Deus nunca unge cabeça errada. Deus nunca escolhe alguém somente por acaso. Todas as pessoas que Deus escolheu para determinada função ou para poder cumprir com um propósito de Deus, todas essas foram escolhidos por Deus. Todos esses, Deus sabia quem que eram. Então gostaria que você refletisse acerca disso nessa tarde e pensasse acerca disso comigo. O que eu preciso abrir mão? O que eu vou ter que fazer? Quais são os passos que eu vou ter que dar para mim poder ir de encontro àquilo que é a vontade de Deus para a minha vida? E uma coisa eu te garanto, eu sei que quando a gente fala em abrir mão, eu sei que tudo que se refere àquilo que a gente precisa mudar vai gerar um certo medo, vai gerar em nós uma certa insegurança, porque ao tempo todo o que a gente vai pensar? Eu vou ter que abrir mão disso, vou ter que abrir mão daquilo. Então é certo que isso vai gerar em nós um certo tipo de medo e um certo tipo de insegurança. Abraão, eu acredito que com Abraão não foi diferente. Quando Deus chega para Abraão e diz para Abraão, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E farei de ti uma bênção, e farei de ti uma grande nação. Mas se você for parar para pensar, você vai ver, querido, ele foi com medo mesmo. Ele foi independentemente da situação. Ele não se acovardou. Ele foi com medo mesmo, cumpriu o chamado e o propósito de Deus na vida dele. Então fique a dica nessa tarde, cumpra o seu chamado, vai com medo mesmo. Amém?